Olá pessoal, sejam bem-vindos à retomada das nossas atividades na disciplina Imunologia aplicada à Odontologia. Espero que estejam todos bem e que todos possam acompanhar nessa nova modalidade, de ensino-aprendizagem, onde nós vamos estar disponibilizando essas aulas e depois ficaremos à disposição de vocês, sempre às terças-feiras, às 14 horas, para tirar dúvida de cada uma dessas aulas. Então, só lembrando, eu sou o professor Edson Teixeira e eu vou ficar responsável pela grande maioria das aulas teóricas, né? Então, aqui nós estamos só revisando onde estamos nessa disciplina. Então, nós tivemos uma aula sobre organização do sistema imunológico, onde nós vimos lá células, tecidos, moléculas, órgãos, né, que estão relacionados ao sistema imune. É importante que vocês revisem essa aula, assim como a aula de imunidade inata, né? Depois tivemos a aula de antígenos e anticorpos, que são duas grandes classes de moléculas que são muito importantes para a imunologia. Depois tivemos aquela aula com a professora Lília, já disponibilizada para vocês, sobre imunidade humoral. E agora estamos retomando, né, essas aulas com mecanismos efetores da imunidade celular. Então, no dia 21 de julho, a partir das 14 horas, eu vou estar disponível. Espero que vocês assistam essa aula quantas vezes vocês acharem necessário. Eu vou tentar deixar essas aulas em torno de 30 minutos, no máximo, e estarei disponível. Anotem as dúvidas, não é? E, se for o caso, reassistam a aula imediatamente antes do nosso encontro, para que as dúvidas surjam e fiquem e possam ser sanadas. Depois nós vamos ter uma aula de resposta imune aos micro-organismos, onde eu vou tentar fazer uma focalização a respeito de doenças altamente prevalentes na odontologia, no caso a cárie e a doença periodontal. Depois depois haverá uma prova, depois retomaremos com a aula de mecanismos de hipersensibilidade, depois tecido linfóide associado à mucosa, doenças autoimunes relacionadas à odontologia, isso vai ser com a Lília, e terminamos com a imunologia dos tumores, seria a nossa última aula. Então, hoje nós vamos falar dos mecanismos efetores da imunidade celular. Essa aula, naturalmente, ela parte da ativação dos linfócitos até a ação. Para vocês, estudantes da odontologia, é necessário que vocês foquem o estudo de vocês nos mecanismos efetores. O que é isso? É de que forma as células atuam na resposta imune celular, se preocupando menos com a parte de ativação. Então, nós vamos deixar os objetivos de aprendizagem de ativação um pouco de lado e nós vamos focar na ação dos linfócitos T. Então, é importante que ao final do estudo dessas aulas, e é importante também refrisar que aula não ensina, aula na verdade chama a atenção, são manchetes, né? Mas é importante que vocês, ao estudarem, ao revisarem esse texto no capítulo 10 e no capítulo 11 da 8ª edição do ABAS, que vocês possam reconhecer, ao final desse estudo, a importância da resposta imune adaptativa celular para a defesa contra bactérias intracelulares e vírus, descrever o papel efetor das células T CD4, diferenciar os subconjuntos T helper 1 e T helper 2, reconhecer o papel do subconjunto T helper 17 no processo inflamatório, descrever os mecanismos efetores das células T CD8, linfócitos T citotóxicos, e identificar a importância dos linfócitos T de memória. Então, como agora nós estamos entrando na resposta imune adaptativa, entra o componente da memória, ou seja, toda vacina que se busca, o que se quer, no final das contas, é ter linfócitos de memória disponíveis para quando ocorrer o desafio com o micro-organismo. É o que nós estamos tentando e buscando agora
na pandemia que está nos obrigando a esse isolamento. Então, a imunidade adaptativa, ela pode ser dividida em imunidade humoral, e humores são líquidos, então é a aula que foi disponibilizada para vocês pela professora Líria Câmara, em que o principal mecanismo efetor é a produção de anticorpos, não é? Como a gente pode ver nessa primeira coluna. Então, os anticorpos bloqueiam a infecção e ajudam a eliminar os micro-organismos à medida que se ligam a esses micro-organismos e facilitam o processo de fagocitose. A imunidade mediada por célula, nas duas outras colunas, ou você tem o linfócito T helper, ou T CD4, que através de citocinas ativam macrófagos. Então vocês lembrem da aula de imunidade inata, o macrófago ele é uma célula residente da imunidade inata, mas que ele pode ser afetado por citocinas dos linfócitos T helper, e isso faz com que esses macrófagos eliminem micro-organismos fagocitados. Ou, no caso dos linfócitos T CD8, você tem o linfócito T citotóxico, que ele é capaz de eliminar seletivamente células infectadas por vírus, por exemplo. Então, a imunidade celular, ela está envolvida em muitos processos importantes na imunopatologia. Então, ela é o mecanismo de defesa contra micro-organismos que sobrevivem dentro dos fagócitos, como nós estamos vendo aí, micobactérias. Então, as micobactérias são importantíssimas, são agentes etiológicos de doenças que são importantes para o Brasil ainda, como a tuberculose, como a hanseníase. Então, vocês, quando forem cirurgiões dentistas e atuando na atenção básica, vocês vão lidar com pacientes que estão em tratamento de tuberculose e hanseníase. E esses pacientes estão acometidos por uma bactéria que vive dentro dos fagócitos. A mesma coisa, essa defesa também é importante para células não fagocíticas, mas que foram infectadas, por exemplo, hepatite B, por exemplo, Covid-19. Nós vamos ter uma aula de resposta imune aos tumores, lá nós vamos poder discutir melhor isso, mas também a imunidade aos tumores, ou seja, responder às células tumorais, também é uma tarefa que é executada pela resposta imune celular, levando à destruição seletivamente das células tumorais que foram reconhecidas pelo sistema imunológico. E também, um outro ponto importante é que a rejeição dos transplantes também ocorre através da ativação de células, né? Então, quando você faz um transplante, você tenta inibir, através dos imunossupressores, essa resposta provocada pela imunidade celular, né? Ou seja, a lise das células enxertadas através dos linfócitos T CD8. Na verdade, como a imunologia é uma ciência muito nova, somente a partir dos anos 50 é que começou a ficar claro o papel importante da imunidade celular. Na verdade, desde o início do século passado, existia uma briga, vamos dizer assim, entre aqueles que defendiam que as defesas eram responsabilidade dos humores, ou seja, dos líquidos, ou que eram responsáveis, que na verdade os responsáveis seriam as células. Hoje nós sabemos que existem componentes dos dois, mas isso começou a ficar claro quando esse pesquisador, o George McInnes, ele estava estudando uma doença chamada listeriose. E aí nos animais, quando ele pegava células T imunes, ou seja, células T que já tinham sido desafiadas através do contato com essa bactéria, o número de bactérias viáveis no baço, como vocês podem ver na linha marrom, reduzia-se ao passar do tempo. Se esse animal fosse, a esse animal fosse adicionado células não imunes, células T não imunes, ou seja, células T que na verdade não são específicas para essa bactéria, a gente vê que ao passar do tempo, o número de bactérias viáveis no baço,
que essa linha azul, crescia. Ou seja, ele demonstrava aqui que era possível transferir a imunidade através de células, né? Quando ele fazia a mesma coisa, mas ao invés de usar células, usando soro, não é? Ele via que tanto faz ser soro, soro de animais que tinham entrado em contato com a listéria ou não, o número de bactérias no baço dos animais só crescia. Ou seja, ele mostrou que para essa doença era mais importante a imunidade celular, pois ela reduzia ao longo do tempo se a célula T fosse a que tivesse entrado em contato com a listéria, do que o soro. O soro tanto faz ter sido desafiado ou não contra o micro-organismo, no caso os linfócitos B, porque na verdade os anticorpos aqui não atuariam bem, porque essa bactéria ela tem um hábito intracelular. Então, nós temos lá na medula óssea, né, um número de células que tem funções diferentes, né? Na medula óssea, então, são maturados os leucócitos, mas tem uma célula que tem uma maturação extra que ocorre no timo, que são os linfócitos T. Então, os linfócitos T, eles têm parte da sua maturação na medula óssea dos ossos longos, e depois, a partir de uma determinada expressão de determinados receptores, essas células saem da medula óssea e chegam ao timo. Lá no timo, você vê que no córtex, ou seja, na periferia, você tem mais células do que na medula. Eles passam por um processo de educação tímica, né? Essas células são desafiadas contra antígenos próprios, e de cada 100 células que chegam aí da medula óssea, somente 5 vão ser úteis e sobrevivem à apoptose desse processo de tolerância central. E aí essas células passam a recircular entre sangue, linfa e órgãos linfóides secundários. Existe uma coisa chamada restrição a moléculas de MHC. Então, os linfócitos T, eles podem ser diferenciados através de receptores como receptores CD4, que é uma proteína de membrana, ou receptores CD8. Por que é importante entender essa questão molecular? Porque as nossas células apresentadoras de antígeno, que vocês já sabem quais são, que a gente já falou isso, que são macrófagos, células dendríticas e células B, elas possuem tanto MHC de classe 1 quanto MHC de classe 2. Então, essas células, elas são capazes de se relacionar com um tipo específico de célula T, que é a célula T CD4. Então, verifiquem aí no gráfico, o CD4, que está presente nos linfócitos T, ele é capaz de se ligar ao MHC de classe 2. Todas as nossas outras células têm MHC classe 1. Então, as células apresentadoras de antígeno têm MHC classe 1 e 2, ou seja, elas podem se relacionar com linfócitos TCD4 e linfócitos TCD8, mas todas as nossas outras células não apresentadoras de antígeno, elas têm somente MHC classe 1 e por isso só são capazes de se relacionar com os linfócitos T citotóxicos. Isso é importantíssimo, porque a partir disso a gente vai compreender quais são as células importantes nos mecanismos efetores da imunidade celular. Então, as células apresentadoras de antígeno profissionais são as células dendríticas, né? E a gente vê aí na imagem que elas têm uma área de superfície muito grande, né? Então elas conseguem apresentar muito mais antígenos do que qualquer outra célula. Então essa célula, como ela é uma célula apresentadora de antígeno, você vê no esquema aí embaixo que ela tem MHC de classe 1, que apresenta um antígeno, essa bolinha vermelha, e tem o MHC de classe 2. À medida que essa célula dendrítica ela reconhece um micro-organismo, e ela reconhece um micro-organismo por quê? Porque ela consegue identificar moléculas que são características dos micro-organismos. Lembrem da aula de imunidade inata, por isso que é importante revisar a aula de imunidade inata.
Então, a célula dendrítica reconhece esse micro-organismo e aí ela migra, ela sai do tecido e vai buscar um vaso linfático para encontrar um, um nódulo linfático para aumentar a possibilidade dela apresentar esse antígeno ao linfócito. E à medida que ela migra, ela passa a apresentar essa molécula B7, que é uma molécula coestimuladora, ou seja, para que o linfócito T ele se torne ativo, ele precisa reconhecer tanto o MHC apresentando o antígeno, quanto, isso é um primeiro sinal, quanto um segundo sinal que é gerado por essa molécula B7, que só aparece nas células dendríticas quando elas já reconheceram um micro-organismo estranho. Aí é uma célula dendrítica, como vocês podem ver. Então aqui você tem um tecido epitelial, um tecido conjuntivo onde contém os vasos. Então as células dendríticas elas moram no tecido, né? São células residentes, assim como os macrófagos. Se ocorre uma invasão de micro-organismo, que pode acontecer, por exemplo, com a solução de continuidade no epitélio, essas células apresentadoras de antígeno, as células dendríticas, são capazes de reconhecer esses micro-organismos e a partir daí elas mudam as suas moléculas de endereçamento, elas desgrudam do tecido onde elas estão e passam a, através do fluxo linfático, ganhar os vasos linfáticos. Então elas vão caminhando e à medida que caminham, maturam, né, e passam a expressar aquela molécula coestimuladora. Então, dentro do linfonodo, existem áreas que são determinadas para as células dendríticas, porque há quimiocinas que organizam essa distribuição. E aí, como ocorre a recirculação linfocitária, os linfócitos T aí são testados para saber se possuem receptores que se liguem ao MHC que apresenta o antígeno. Então, de todos os linfócitos que passaram por aí, se algum linfócito reconhecer esse MHC apresentado por esse antígeno, esse linfócito ele é selecionado e passa a se proliferar, formando uma expansão clonal. Ou seja, a partir de um único linfócito, nós selecionamos ele como importante, por quê? Porque existe um antígeno para o qual ele reconhece e para o qual ele é importante para debelar a infecção. Então aí é uma figura do Abas, eu gosto muito das figuras do Abas. Nas figuras do Abas vocês vão ver aí a célula dendrítica chegando, né? Aí logo abaixo onde tem a palavra linfonodo, apresentando o antígeno e veja que ela aí, como já está madura, já apresenta o B7, que é um coestimulador. O linfócito T virgem, ou chamado naive, encontra esse conjunto de MHC antígeno mais molécula coestimuladora. Ele reconhece essa molécula coestimuladora através de uma molécula chamada CD28. E aí você tem o primeiro e o segundo sinal necessário para a multiplicação especificamente desse linfócito. Bom, a ativação da célula TCD4 requer o reconhecimento de antígeno associado ao MHC e moléculas coestimuladoras, foi o que a gente acabou de ver. Se você tem um antígeno ligado ao MHC, mas não tem a molécula coestimuladora, que é o caso da primeira figura do lado esquerdo, essa célula não se prolifera, ela entra em um estado chamado anérgico, entra em anergia, ou seja, ela é um método de tolerância, né? Agora, por que é um método de tolerância? Porque todos os nossos antígenos que por acaso estejam dentro de uma célula apresentadora de antígeno, sejam de micro-organismos ou não, eles são apresentados, né? Pode ser que ocorra a presença de um linfócito T que possa reconhecer isso, mas sem o coestimulador ele não prolifera. Isso é um controle para você evitar na periferia o rompimento de tolerância. Na figura B, lá na parte de baixo, você tem aí o B7, que é o coestimulador, se ligando ao CD28, e o MHC apresentando o antígeno
se ligando ao receptor de célula T. E a partir daí, uma citocina ela é produzida, chamada IL-2, e essa IL-2 é liberada e se liga ao receptor no próprio linfócito T, fazendo com que essas células sobrevivam por mais tempo e proliferem. Por quê? Porque agora é importante que eu tenha linfócitos T desse tipo, porque é a partir da seleção do antígeno do micro-organismo que eu parti o processo de fagocitose, processamento de antígeno, até chegar nos linfócitos T específicos. Então, lembrando a aula lá da imunidade inata, nós temos os Toll-like receptors, os TLRs, que são receptores de reconhecimento padrão. Vocês lembram disso? É a partir disso que nossas células conseguem reconhecer os padrões moleculares associados aos patógenos. E é essa ligação que induz a expressão nas células apresentadoras de antígeno da molécula coestimuladora B7. E a partir daí você tem a proliferação das células T. A partir da maturação dessas células T efetoras, você vê aí uma outra molécula que está identificada aí como um trilhozinho azul na célula, né? Que é o CD40. Esse CD40 ligante que está presente nas células T, ele pode se ligar a outras células apresentadoras de antígeno e isso pode servir como molécula coestimuladora, porque esse CD40L é como ele informasse a célula apresentadora de antígeno que ele já proliferou, já maturou, então ela pode passar a expressar o B7, é o que nós chamamos de licenciamento. Então, o B7 aparece quando a célula dendrítica fagocita um micro-organismo estranho, mas ele também pode ser licenciado a partir de células T efetoras já amadurecidas que expressam CD40L e se ligam à molécula CD40 e passa então a expressar o B7 e ser capaz de ativar outras células T. Lembrem sempre que um micro-organismo tem vários antígenos e que cada antígeno tem vários determinantes antigênicos que são os tijolinhos que formam os antígenos. Tá? A probabilidade de você ter mais de um linfócito que reconheça os antígenos de um único micro-organismo é grande. Então, você tem a expansão clonal, ou seja, todos os linfócitos T que reconhecem esses antígenos começam a proliferar, a se multiplicar, como a gente vê nas figuras. Então você tem um crescimento dessa curva. Depois dessa curva chega ao pico, o número de micro-organismos começa a decair, ocorre o declínio, ou seja, é importante que volte ao estado de homeostasia novamente, porque senão você fica com muita célula T. Alguns permanecem, que é exatamente os linfócitos de memória. Né? A base da vacina é essa, você estimular a memória. Então, essa ligação entre moléculas de reconhecimento e entre a célula T e a célula apresentadora de antígeno, ela ocorre em uma condição de intimidade entre essas células. Então, existem moléculas que promovem a adesão dessas células, que são as moléculas de adesão, né? Que foram marcadas nessas células de verde. Então, na figura C, você vê duas células, e na intimidade entre essas duas células existe o que nós chamamos de sinapse imunológica. Então, na parte central, você vê que está marcado de vermelho aí o receptor de célula T, que reconhece o MHC classe 2 na célula apresentadora de antígeno, e ao redor dela, a expressão de moléculas de adesão, fazendo com que essa célula permaneça ligada e ocorra esse reconhecimento. Então, aqui mais claramente, girando aí onde está a ligação, a intimidade entre essas duas células ali marcadas de verde pelas moléculas de adesão. Então, micro-organismos que residem dentro dos fagossomos, nós já falamos dos micobactérios, eles são eliminados através da produção de linfócitos TCD4. Os que se replicam dentro de células
diversas do corpo, como os vírus, linfócito T, CD8. Parasitas, é importante a produção de linfócitos T, CD4, T helper 2. Infecções virais também têm a participação da imunidade inata, que nós já vimos, que são as células natural killer. Então, aqui na figura A você vê fagócitos com micro-organismos ingeridos, só que esses fagócitos eles não conseguem eliminar essa infecção sozinhos. Então o que acontece? Você tem a estimulação de linfócitos T da forma que nós vimos, né? CD4, essa célula CD4 ela é capaz de produzir uma citocina chamada interferon gama, e esse interferon gama encontra receptores no macrófago que deixa o macrófago muito ativado. Então ocorre a morte dos micro-organismos após a ativação dos macrófagos. Da mesma forma, como a célula apresentadora de antígeno pode estimular tanto o linfócito TCD4 como o linfócito TCD8, células TCD8 também podem reconhecer MHC de classe 1 nessas células infectadas e induzir a inflamação. Como também as células TCD8, como você vê lá na figura B, pode reconhecer uma célula apresentadora de antígeno infectada através do MHC classe 1 e eliminar essa célula. Então veja que aqui, quando você tem fagócitos infectados, você tem a ação de células TCD4, células TCD8, ou promovendo a ativação de macrófagos ou inflamação, ou eliminando essas células. Então veja que é uma forma do sistema imune lidar com esses micro-organismos que vivem dentro dos fagócitos ou dentro de qualquer outra célula. Nos fagócitos nós temos CD4 e CD8, em todas as outras células, linfócitos TCD8. Então, o interferon gama, como eu falei, ele é produzido pelo T helper 1 e ele serve também como alça de retroalimentação para que mais T helper 1 seja produzido. Enquanto a IL4 você tem a produção a diferenciação de T helper 2. Como é que é isso? Os linfócitos T, eles partem de uma condição T helper 0. E a depender do microambiente onde eles estejam ou da genética do indivíduo, ele passa a diferenciar-se em T helper 1, T helper 2 ou T helper 17. O T helper 1, lembrem disso, está mais relacionado com resposta imunicelular. O T helper 2 está mais relacionado à resposta imunomoral, mas tem uma resposta imunicelular que é importante para o T helper, que é importante o T helper 2, que é a defesa contra grandes parasitas. Então, há um capítulo da imunologia chamado imunomodulação que estuda exatamente esses dois polos entre T helper 1 e T helper 2. Existem padrões de doenças diferentes a depender se o indivíduo responde mais pelo subconjunto T helper 1 ou se responde mais pelo conjunto T helper 2. O T helper 1, como eu falei, interferon gama é o fundamental, T helper 2, IL4, IL5 e IL13. Então aqui, novamente, interferon gama fazendo a retroalimentação para ativação de T helper 1 e L4 fazendo a retroalimentação para diferenciação em T helper 2. É importante que isso esteja bem claro, porque, como disse a vocês, o padrão de resposta, ou seja, se boa resposta ou má resposta, depende, no caso de, por exemplo, micro-organismos que infectem fagócitos, de que nível de modulação imune esse paciente está. Então aqui a gente imagina, todas essas figuras são do ABAS, né? Aqui a gente entende que você tem várias maneiras de você induzir a produção de IL-12 numa célula apresentadora de antígeno, seja através do receptor Toll-like reconhecer o micro-organismo, seja através do estímulo do interferon gama, seja através do que eu já falei também da interação CD40-CD40L, faz com que esse macrófago produza IL-12. E o IL-12 pega a célula TCD4 T helper 0 e induz a diferenciação para T helper 1, que passa a produzir interferon gama, e aí faz a alça de retroalimentação
para que, nesse caso, haja uma polarização T helper 1. Por quê? Porque, na verdade, eu preciso ativar macrófagos para destruir os micro-organismos que estão vivendo dentro desses macrófagos. Então, aqui está mais ou menos um resumo, né, da atividade T helper 1. Ou você tem a ativação dos macrófagos pela liberação, de novo, de interferon gama, que deixa o macrófago muito mais ativado, e aí ele é capaz de produzir intermediários reativos do oxigênio que acabam eliminando os micro-organismos, né? Você tem também a produção de linfotoxina e TNF, que produz inflamação e ativação de neutrófilo. Então, isso tudo gera o que nós chamamos de padrão T helper 1. Né? E aqui é importante a gente entender de que forma o macrófago ativado destrói os micro-organismos. Então, nós temos aqui, do lado esquerdo, o interferon sendo produzido pelo linfócito TCD4, o receptor do interferon na membrana do macrófago, e aí ele passa a ficar ativado. Né? E como é que ele destrói? Como é que isso facilita a destruição desses micro-organismos? Primeiro, a produção de intermediários reativos, ou seja, de radicais livres dependentes de oxigênio e nitrogênio, que são tóxicos para os micro-organismos. Então ocorre a destruição direta desses micro-organismos dentro do macrófago. O macrófago, nessa situação, ele passa a produzir citocinas pró-inflamatórias, como TNF, como IL-1, e como quimiocinas, para que outras células venham ao socorro desse macrófago. E produz também IL-12, que é responsável pelaquela alça de retroalimentação que eu acabei de falar, que induz a diferenciação T helper 0 para T helper 1. E tem uma terceira coisa que acontece, que é a expressão aumentada de MHC e coestimuladores. Por quê? Porque aí esse macrófago é capaz de estimular outros linfócitos T. Né? Então, o macrófago ativado, ele mata mais, ele grita mais porque inflama mais e chama outras células, e ele estimula mais linfócitos T. Veja como é um conjunto de coisas que acontece, com vários braços diferentes, né, para combater micro-organismos que evoluíram para viver dentro das nossas células de defesa. Né? No caso aqui, as micobactérias. No caso de respostas de linfócitos TCD4 mediadas por T helper 2, você precisa desse tipo de resposta quando você tem parasitas grandes, que não são capazes de serem fagostados pelos macrófagos. Então, o que ocorre? Ocorre a liberação de IL-4 por essas células T helper 2. Essa IL-4 induz o linfócito B a produzir uma imunoglobulina chamada IgE. Essa IgE é capaz de fazer degranulação de mastócito e produzir inflamação. Essa inflamação chama células para a região onde ocorreu essa degranulação. Esse subgrupo T helper 2 também produz IL-5, que ativa o eosinófilo, que é a célula responsável pela eliminação de parasitas, e produz IL-10 e IL-4, que inibe, que suprime a ação de macrófagos. Então o macrófago sai de cena, entra o eosinófilo, que está mais ativado pela IL-5, e a inflamação que gera o que nós chamamos de fagostose abortiva, que é a fagostose em que você não faz o englobamento do micro-organismo por ele ser muito maior. Né? Na verdade, ocorre aqui a liberação de fatores citotóxicos que aí eliminam esses helmintos. Então, é quase uma exceção à regra, é um tipo de resposta T helper 2, que é mais ligado à resposta imunomoral, mas que aqui tem uma função importante na resposta mediada por célula por conta do eosinófilo. Então aqui você está vendo o Szinho ali embaixo, é um esquistossoma, que é um parasita grande, e aí você está vendo o eosinófilo bem coladinho nele. O eosinófilo tem receptores para IgE, a IgE já está cobrindo esse parasita, e aí ele consegue chegar na intimidade dessa membrana e liberar fatores citotóxicos. Então vejam
o arsenal que existe na resposta imune celular, né? Nós podemos ativar macrófagos, nós podemos produzir citocinas pró-inflamatórias, nós podemos eliminar células do nosso próprio corpo de forma seletiva e nós também podemos fazer esse tipo de fagocitose para grandes parasitas. Então aqui essa imagem mostra mais ou menos um resumo, desde a chegada da célula dendrítica, que fagocitou um micro-organismo lá no tecido, né? A ativação de linfócitos T, seja CD4, seja CD8. Por que ele consegue fazer a ativação tanto de CD4 como CD8? Porque ele produz na sua membrana receptores tanto MHC tipo 1 como MHC tipo 2. Eu já falei aqui nessa aula que o MHC tipo 1 se liga ao CD8, o MHC tipo 2 se liga ao linfócito TCD4. Depois de ativado, aí eles passam a sair do linfonodo ou do baço e vão para os tecidos, né? E aí, como é que ele vai para o tecido? Ele cai na corrente sanguínea, os tecidos estão liberando, os tecidos que estão sendo infectados, né, estão liberando quimiocinas, né, que fazem com que os vasos ao redor desse tecido expressem determinadas proteínas chamadas selectinas e integrinas. Então, os leucócitos que estão passando pelo vaso sanguíneo e que possuem receptores para essas moléculas, quando chegar no vaso perto da infecção, ao invés de correrem pelo centro do vaso, eles vão marginar, vão ficar mais na margem, né? Exatamente por essa ligação com essas moléculas. Eles passam a fazer um processo que em inglês chama rolling, que é rolando em cima da célula endotelial, como vocês estão vendo aí. Depois as integrinas fazem uma ligação mais firme ainda do que as selectinas, ocorre uma alteração no citoplasma, no citoesqueleto dessas células, elas se espremem entre as células endoteliais e vão agir lá no tecido, liberando aí, no caso, interferon gama, se for um CD4, ou destruindo a célula-alvo, se for um CD8. Então veja, estímulo no tecido, vou para o órgão linfóide secundário, ativo linfócitos T e depois retorno no tecido para ter um mecanismo efetor. Existe um terceiro subconjunto muito estudado, eles secretam uma citocina chamada IL-17 e ocorre uma diferenciação inibida pela presença de interferon gama ou IL-4, ou seja, quando essas duas não estão presentes, e esse tipo de subconjunto está muito relacionado a reações inflamatórias com bastante neutrófilo. Então nós vimos o CD4, T-helper 1, T-helper 2 e T-helper 17, e agora vamos falar um pouco das células T-CD8, que também são chamadas células T citotóxicas. Então ocorre o reconhecimento do antígeno, ou seja, o CD8 já foi ativado, então ele vai para o tecido. Se ele encontrar uma célula-alvo que esteja apresentando aquele antígeno, ele é capaz de se ligar, e aí ele joga para fora, na intimidade da célula-alvo e a célula TCD8, grânulos que contêm substâncias que clivam o DNA, como as granzimas. Então, as perforinas criam uma perfuração na célula-alvo, a granzima entra e essa célula é destruída por apoptose de uma forma silenciosa e de uma forma seletiva. Ele só vai eliminar a célula se tiver um antígeno para o qual ele é específico, né? O ABA sempre é cuidadoso de mostrar os grânulos nas células. Aí na célula TCD8, ou chamado linfócito TCD citotóxico, você vê os grânulozinhos em azul sendo liberados e destruindo a célula-alvo. Então essa célula menor é uma célula TCD8, a célula maior pode ser uma célula infectada por vírus, e aí na intimidade entre essas duas células, na ligação, então aqui nós temos MHC classe 1, que está presente em todas as células, e o linfócito TCD8, e a liberação de fatores citotóxicos, até você ver aí a morte da célula-alvo. Aí são outras imagens mostrando a intimidade entre o linfócito T e a célula-alvo. E aí, para finalizar essa aula de imunidade celular, nós temos que lembrar que depois de resolvida a infecção, tanto os linfócitos T
citotóxicos quanto os linfócitos T auxiliares, que são os CD4, eles produzem células de memória. Existem dois tipos. Existem células centrais, que tem um tipo de receptores chamado CCR7 e selectina L, que mantém essas células nos tecidos linfóides. E essas células são capazes de proliferar muito. Ou seja, se você tiver um contato novamente com esse antígeno, rapidamente você tem linfócitos T, muito mais precocemente do que se fosse numa infecção natural. E existem as periféricas, que elas ficam nos tecidos, sobretudo nas mucosas, onde, caso o micro-organismo invada esse tecido, essas células já estão lá prontinhas para liberar citocinas, como interferon gama. E essas células, elas também, as células CD8, também podem ficar de modo central ou periféricas, mantidas por duas citocinas chamadas IL-7 e IL-15. Bom, pessoal, então nós fizemos aqui, caminhamos aqui nessa aula, falando da imunidade mediada por células. Tanto os linfócitos T CD4, que podem ser T helper 1, T helper 2, T helper 17, como as células T CD8. É importante que vocês leiam o capítulo 10 e 11 do ABAS, da 8ª edição, ou qualquer outra edição do ABAS, que seja o capítulo relacionado a mecanismos efetores, porque é muito importante que vocês compreendam a imunidade celular. Se vocês compreenderem bem a imunidade celular, vocês não vão ter problema no resto da disciplina. Por quê? Porque a imunidade tumoral é a imunidade celular, transplante é a imunidade celular, né? Vários micro-organismos, como nós vimos, também é a imunidade celular. Então se dediquem, estudem, para que a gente possa, na terça-feira, tirar as dúvidas. Essa é a 6ª edição, mas já temos até a 8ª edição do ABAS, e espero que vocês aproveitem essa aula, assistam essa aula antes do nosso encontro na terça-feira, para que a gente possa tirar as dúvidas. Nessa próxima terça-feira também eu vou estar disponível para tirar as dúvidas das aulas anteriores, né? Então aproveitem, tentem fazer essa revisão o mais rápido possível, para que a gente possa superar essa questão do isolamento social, não deixando perder nenhum conteúdo ou nenhuma garantia que vocês vão ter um contato com a imunologia necessário para a formação de vocês como cirurgiões dentistas, certo? Então até terça-feira e aproveitem.